Fala meu irmão, fala minha irmã, graça e paz de Cristo no seu coração. Meu nome é Marcos, seja muito bem-vindo aqui a mais um vídeo de estudo bíblico no canal do Peregrino. Esse aqui é o nosso 36º vídeo de estudo bíblico dentro dessa nossa grade do projeto do Discipulado Cristão. Caso você ainda não conheça o projeto, eu vou pedir para que você assista esse vídeo até o final, que lá no final eu vou deixar um link para você, um cardzinho aqui, onde você poderá acessar a playlist com todos os vídeos anteriores a esta videoaula. Bom, seja muito bem-vindo. Caso você não seja aqui um seguidor, eu vou te pedir para que você faça aqui a tua inscrição no canal. Não esqueça de ativar aquele sininho para que você possa receber uma mensagem toda vez que eu postar um vídeo novo. E se você gostar, claro, deixa aí o teu like, né? Não deixe de curtir, de compartilhar, deixa o seu comentário, porque tudo isso vai ajudar a fortalecer aqui o vídeo na plataforma do YouTube, ok? Bom, na videoaula anterior, nós falamos do capítulo 13 do livro de Números. E eu disse para vocês, eu vou deixar aqui um card sobre o vídeo passado, e eu disse lá no vídeo anterior que este vídeo de hoje, dessa videoaula, teria total relação nos dois assuntos, um complementa o outro. E nós vimos lá no vídeo anterior que Moisés então encaminhou para as terras de Canaã 12 espias para poder fazer um reconhecimento e de lá trazer o quê? Um relatório para a comunidade, o que eles tinham observado, como eram as cidades, a cultura, a questão da plantação, se era terra produtiva, se não era. E eles voltaram então com um relatório e com alguns frutos que eles colheram lá para poder apresentar para a comunidade de Israel. E a gente viu que dos 12, todos eles foram unânimes em dizer que aquela terra era uma terra excelente, uma terra muito boa, uma terra fértil, como diz na Bíblia, uma terra que mana leite e mel. Acontece que desses 12, né, eles ficaram 40 dias lá reconhecendo, quando eles voltaram, o relatório deles foi um pouco diferente. 10 apresentaram, apesar de ver que a terra era muito boa, mas apresentaram um relatório um pouco negativo do ponto de vista da possibilidade do povo de Israel conquistar aquelas terras. Por quê? Porque o maior temor que eles apresentavam era que as terras elas eram fortificadas, as cidades eram fortificadas e habitadas por homens muito grandes, por gigantes, os descendentes de Anak. Em contrapartida desses 12, 2, que foi Josué e Caleb, já mantiveram uma postura diferente. Eles acreditavam que Deus poderia cumprir a sua promessa de dar ao povo de Israel aquela terra. E a gente vê então que o capítulo 13 termina exatamente com esse dilema, né? Alguns defendendo esses 2, né, Josué e Caleb, a possibilidade de conquistar a terra prometida, mas a grande maioria, 10, dizendo o contrário. Nós vamos ver até que no finalzinho diz o seguinte, né? Os 10 que estavam com uma visão negativa diziam assim, vimos gigantes, os descendentes de Anak, perto deles, nos sentimos como gafanhotos, e também era assim que parecíamos para eles. E aí foi com esse cenário totalmente desanimador, tenebroso para a esperança do povo de Israel, é que nós terminamos o capítulo 13. E aí nós vamos entrar então no capítulo 14. Só que antes de começar, eu gostaria de fazer contigo aqui a nossa oração. Vamos fechar os olhos e fazer uma oração? Querido Deus, estamos aqui mais uma vez para mais um momento de estudo bíblico, ó Pai. Diante da Tua presença, nós entregamos este momento e pedimos, ó Pai, para que o Senhor nos ajude, nos abra a mente, o conhecimento, o entendimento, nos dê, ó Pai, sabedoria para que possamos compreender mais uma parte da Tua Sagrada Escritura. Em nome de Jesus eu oro e agradeço. Amém. Ok? Então nós vamos começar aqui agora, querido, avançando então para o capítulo 14. A gente vê que no capítulo 14 ele já começa então com o povo que recebeu aquele relatório negativo, né? O povo, então, a comunidade começa a chorar, chorando em voz alta, né? E choraram durante a noite toda. As suas vozes, né? Eles se levaram em grande protesto e se virou contra Moisés e Arão.
e eles disseram, né? A gente vê lá no versículo 2 em diante: se ao menos tivéssemos morrido no Egito, ou mesmo aqui no deserto, diziam, porque o Senhor está nos levando para essa terra só para morrermos em combate. Nossas esposas e crianças serão capturados como prisioneiros de guerra. Não seria melhor voltarmos ao Egito? E eles chegaram, inclusive, a dizer, né, cogitar, vamos escolher um novo líder e voltar, então, para o Egito. Amados, é o seguinte, né? Quando a gente olha aqui, a gente observa que nesses versos 2 e 3, embora fizesse total sentido aqui o medo que eles estavam tendo, porque essa era uma prática comum naquela época, né? As mulheres e as crianças da nação que perdia a guerra se tornavam escravo da nação vencedora. Mas o que se esperava? Que eles confiassem mais no Senhor. O fato aqui é que o povo mais uma vez subestimou o poder de Deus. Mesmo depois de já terem contemplado muitos sinais miraculosos que Deus já havia operado no meio deles e a favor deles, né, durante toda essa peregrinação até aquele momento, eles pareciam se esquecer. Inclusive, chegaram a cogitar voltar para o Egito na condição de escravos, que era a condição que eles viviam. Então, e também que realmente parecia que eles não acreditavam muito que Deus seria capaz de dar a eles a terra prometida. Bom, e a gente observa, né, continuando aqui, que diante de tamanha afronta a Deus e rebeldia, Arão e Moisés se prostram no chão, em sinal de humildade, de medo, de tristeza e de angústia, né? E a gente, avançando no texto, a gente vai ver então que Josué e Caleb sabiam, né? Eles tinham ali a convicção de que a falta da coragem do povo, associado àquela crítica que eles estavam fazendo a Moisés e a Arão, representava para Deus um ato de rebeldia. Os dois, então, por suas vezes, né, para não poder colocar mais lenha na fogueira, né, e também por já terem consciência disso, eles pegaram e tiveram uma postura. Eles pegaram e começaram a rasgar as suas roupas em um ato de repúdio àquela atitude do povo. E aí nós vamos ver nos versos 7 e 9 que eles disseram o seguinte, né? Disseram à comunidade de Israel: a terra da qual fizemos o reconhecimento é muito boa, e o Senhor se agradará de nós e nos levará em segurança até ela e as dará a nós. É uma terra que produz leite e mel com fartura. E aí eles diziam: não se rebelem contra o Senhor e não tenham medo dos povos de lá. Diante de nós, eles são indefesos. Eles não têm quem os proteja, mas o Senhor está conosco. Não tenham medo deles. Então, uma visão completamente diferente, né, daqueles outros 10 que, pelo contrário, já morriam de medo do tamanho dos povos pelo fato das cidades serem fortificadas. E aí a gente vai ver, então, que mesmo com isso, né, o povo não se convenceu. Isso não foi suficiente para conter a ira do povo. E o povo começou até, então, a falar em apedrejar os dois. E a gente vê, então, a partir ali do verso 11, né, que o que acontece? A glória do Senhor, então, desce naquele lugar, né? Quando Deus, então, está vendo que a coisa está começando a pegar fogo mesmo, a glória de Deus desce lá na tenda da congregação, da forma como nós já vimos que era assim que ele se manifestava, né? Com aquela voz de trovão, numa forma de nuvem, e causando impacto, né? E aí ele diz para Moisés, né? Nos versos 11 a gente lê lá: até quando esse povo me tratará com desprezo? Será que nunca confiarão em mim, mesmo depois de todos os sinais que eu realizei entre eles? Eu os deserdarei e os destruirei com uma praga, e então farei de você um povo ainda mais forte e poderoso que eles.
Nós vemos aqui então que existe uma frustração de Deus em relação àquele povo, pela falta de confiança que eles tinham no poder de Deus, pela pouca fé, pela incredulidade. E aí Deus então, teve paciência, com eles em muitos outros momentos, em várias outras rebeliões. Mas Deus não se agrada de rebeldia. E aqui nós temos, mais uma vez, então, a ira de Deus que se acende contra eles, dizendo que vai destruí-los totalmente com uma praga e começar, através de Moisés, uma nova nação. Se você puxar um pouco na sua memória, você vai ver que essa é a segunda vez que Deus fala que vai fazer isso com o povo de Israel. A primeira foi quando aquele povo construiu um bezerro de ouro, para adorar, enquanto Moisés estava no Monte Horebe, recebendo os ensinamentos de Deus. O povo então pediu para Arão construir um bezerro de ouro. E aí, o que acontece? Quando eles fizeram isso, Deus havia dito a Moisés que iria o quê? Destruir aquela nação. Começar uma nova nação através de Moisés. E Deus até fala para Moisés: eu farei de você uma nação mais corajosa e mais poderosa. Bom, e aqui nós vamos entender por que Deus escolheu Moisés, Por que Deus capacitou e preparou Moisés para essa missão, Por que ele tem muitos comportamentos que, quando a gente olha para a conduta de Moisés ao longo dessa trajetória, a gente vê que tudo isso é uma pré-figuração para a vinda de Cristo Jesus, para a figura de Cristo Jesus. Porque, mais uma vez, mesmo diante de toda essa afronta, mesmo diante de todo esse comportamento, quando Moisés vê que Deus promete destruir a nação, Moisés aqui novamente se coloca como um intercessor pelo povo de Israel. E eu, particularmente, eu sou um apaixonado por esses diálogos entre Moisés e Deus, porque eles revelam aqui uma intimidade, uma intimidade muito grande que Moisés tinha com Deus, uma liberdade que ele tinha de virar para Deus praticamente e falar coisas da forma como ele falava. A gente não vê outros relacionamentos assim, a não ser com Cristo, mas os demais todos era sempre um relacionamento mais de formalidade, Aqui Moisés não, Moisés tinha uma intimidade muito grande com Deus. É uma coisa que esse relacionamento, ele é algo que a gente tem que buscar, servir como um exemplo. É uma inspiração para nós, E Moisés então diz para Deus: mas, Senhor, destruir todos eles, o que os egípcios irão dizer? A fama de tudo aquilo, que tu fizeste já correu pelas nações. E tipo assim, certamente se as pessoas conhecem o teu poder e se o Senhor destruir todos eles, o que eles vão dizer? Que o Senhor foi incapaz de pegar esse povo, tirar do Egito e levar até a terra prometida. E é claro que nós sabemos aqui que na soberania de Deus, na sua condição de um Deus onipotente, onipresente, onisciente, estava muito à frente do tempo e certamente eu olho para esses diálogos e eu vejo muito mais como uma forma didática e carinhosa de que Deus nos deixa através da Escritura, da Bíblia, para que nós possamos aprender a questão do relacionamento e da intimidade com Deus. Porque Deus já tinha ali, lógico, sabendo tudo que ele ia fazer. Mas, naquele momento, então, a gente percebe que Deus se posiciona para Moisés e fala: olha, tá bom, eu perdoo o povo, mas Deus decreta um juízo por conta da dureza dos corações daquela nação. E o juízo de Deus, qual que é, a morte da esperança e a morte física daquela geração de incrédulos de entrar na terra prometida, pela dureza dos seus corações e pela incredulidade no poder de Deus, que se mostraram aí, de certa forma, indignos, vamos assim dizer, de receber a bênção. Eles haviam visto já a glória de Deus se manifestar em outros momentos, assistiram, participaram de diversos milagres que Deus fez com eles, desde quando Moisés iniciou com eles aquela jornada lá no Egito, retirando eles do Egito. Mas eles insistiam em subestimar o poder de Deus, em tratar Deus com desprezo. Por outro lado,
nós temos também aqui a recompensa daquele que confiou em Deus. A gente vê, né, que Deus vira e diz para Moisés em relação a Caleb, que Caleb, no entanto, teve uma atitude diferente e que Deus falou para ele: eu o farei entrar na terra a qual ele fez o reconhecimento e os seus descendentes tomarão posse dela. Amados, essa promessa que Deus fez para Caleb, ela é muito linda, ela é muito forte, ela é muito maravilhosa. E você sabe por quê? Porque se você buscar aqui na memória, na aula anterior, você vai ver que Caleb, ele era da tribo de Judá. E nós não podemos nos esquecer que Davi era da tribo de Judá. E que Jesus também era descendente da tribo de Judá. Ou seja, ali praticamente Deus já estava dizendo: olha, quem vai tomar posse, quem vai assumir o comando daquela terra são os descendentes da tribo de Judá. Não existe ninguém mais do que um rei para tomar posse de um determinado lugar. Olha como foi a promessa de Deus: eu farei seus descendentes tomarem posse dela. Não só naquele pequeno terreno, naquele pequeno espaço, naquela pequena... Não, era a posse mesmo da tribo, da cidade, da nação de Israel, do Estado de Israel. Bom, e então Deus ordena a Moisés que ao invés de prosseguir, que eles então retornem, que eles deem meia volta e retornem em direção ao Mar Vermelho. E a gente vê que o texto, né, é muito interessante, porque Moisés sabia, amados, que a rebeldia do povo não ficaria impune. Se nós voltarmos aqui um pouquinho na memória, nós vamos ver que quando eles saíram do Egito, foram pelo menos 5 situações aqui que nós vemos que o povo se rebelou contra Moisés e contra Deus, né? Eles tiveram reclamações por causa de fome e sede, eles fizeram o bezerro de ouro, teve um caso envolvendo os filhos de Arão que colocaram fogo estranho no altar, reclamaram que não suportavam mais comer o maná, queriam comer as comidas, né, que tinham lá no Egito. Enfim, em determinado momento, né, a paciência e a misericórdia de Deus já estava praticamente ali testada ao extremo, né? Sabemos que Deus é misericordioso, sabemos que o nosso Deus é perdoador, mas aqui Deus também estava mostrando o seguinte: olha, com determinadas situações eu perdoo, que nem ele falou, eu perdoo o povo, mas sobre eles vai vir o meu juízo. Eles não vão entrar na terra prometida. E aí, Moisés, então, né, vai ser o portador, é o porta-voz dessa notícia ruim ao povo. E é como se pegar a turminha, parada é o seguinte, né, já deu. A infidelidade de vocês já deu. Deus mandou dizer a vocês que vão ficar rodando aqui pelo deserto 40 anos. Ou seja, para cada um daqueles dias que os espias andaram para reconhecer a terra prometida, vai corresponder a 1 ano que nós vamos ficar andando aqui pelo deserto. E vocês todos vão morrer por aqui, né? Vocês não vão entrar na terra prometida. E tem um detalhe: a preocupação de vocês, que seriam com os filhos, esses sim, os filhos de vocês não serão escravos de ninguém, não serão tomados como escravos, pelo contrário, eles é que irão herdar a terra prometida. É claro que essa notícia, né, irmãos, cai como uma bomba ali no meio do povo e a gente vê que o coração daquela nação se encheu de tristeza, tá? E aqueles, né? E aqueles 10 que haviam trazido o relatório negativo com uma visão incrédula, e que, na verdade, através dessa visão foi o que incendiou toda a rebeldia do povo, os 10, então, foram acometidos por uma praga e esses já morreram ali, diante do Senhor, tá? E aí a gente vê, né, que, pensando que nada mais podia piorar para o povo, eles insistem ainda na rebeldia, né? O povo consegue ser rebelde ao extremo. Lembra que Deus havia mandado, então, fazer meia volta e retornar para o Mar Vermelho. Pois é, os caras, então, ficaram com medo da sentença de Deus, né? Falaram: não, peraí, nós não demonstramos para Deus que nós somos fracos, que nós somos covardes, porque nós estamos com medo dos caras. Nós vamos fazer o seguinte: nós vamos, então, não vamos voltar, não, nós vamos para cima deles, né? Nós vamos pegar amanhã de manhã, em vez da gente retornar como Deus mandou, a gente vai pegar e vai avançar em direção a Canaã. Tipo assim, né? Não é isso que Deus espera de nós? Coragem? Então nós vamos para cima deles, tá?
Só que, na verdade, isso já era tarde, né, amados? Essa atitude de coragem eles deveriam ter tido lá atrás, antes do ato de rebeldia. E aí Moisés, então, virou para eles e falou, olha, não façam isso não vai dar certo, tá? Mas, mesmo assim, eles foram. E, claro, Moisés, né, obediente a Deus, não permitiu que a Arca da Aliança fosse com eles. A Arca permaneceu no acampamento. E a Arca da Aliança, né, nós já vimos aqui, quando Deus mandou fazer o tabernáculo, ela representava a presença de Deus. Em outros momentos, né, a gente vê que a arca sempre ia à frente do povo de Israel, né, vamos assim dizer, até como um objeto de salvaguarda para aquilo que eles estavam fazendo, porque era a presença de Deus que ia junto com eles, na frente deles, guiando eles. E naquela situação, Moisés não permitiu que a arca fosse junto com eles. E não podia se esperar, né, uma outra situação diferente dessa. Tomaram uma piaba dos amalequitas e dos cananeus, e aí então eles aprenderam mais uma coisa de Deus, né? Fidelidade e obediência a Deus também é uma demonstração de fé. Bom, e dessa forma nós terminamos o capítulo 14. Né? Forte, não é forte? Eu diria para vocês até que o título, né, algumas versões bíblicas usam a rebelião do povo, né? Eu diria para você que eu colocaria, né, a sentença de morte da primeira geração do povo de Israel que deixou o Egito, porque é um capítulo que realmente marca isso. Aqui foi decretado a sentença de morte e 2 pontos importantes para você que não conhece muito ou está se ambientando com a história da Bíblia, é aqui nesse capítulo que você vai entender o porquê, então, que o povo ficou peregrinando 40 anos pelo deserto, um caminho que eles poderiam ter feito bem mais rápido do que isso, em alguns meses, tá certo? Forte, não é? Pois é. Eu espero que você realmente possa ter apreendido com esses ensinamentos, né, que nós vimos até aqui, e eu gostaria de te desafiar a deixar aí um comentário no vídeo aqui, um comentário aqui, daquilo que você aprendeu com esse conteúdo, o que você traz isso para a tua vida, até para a gente poder verificar como que você está conseguindo absorver o conhecimento aqui das videoaulas, tá certo? E agora a gente se encontra na semana que vem com a nossa próxima videoaula. Que Deus abençoe a sua vida poderosamente, que você reflita sobre os ensinamentos dessa palavra e te espero semana que vem. Um forte abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo.